Olá, terceiro ano. Hoje nós estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências, certo? E hoje a nossa aula ela vai ser um pouco diferenciada, né? Hoje nós vamos relembrar, né, dos quesitos da primeira e da segunda atividade avaliativa. Então, nós vamos responder oralmente, né? Quando a gente fala oralmente, a gente, falando, né? Então a gente vai responder oralmente a essas questões, alguns quesitos, aos quesitos, né? A da terceira atividade eu não coloquei, porque querendo não estar mais recente, então a gente está se lembrando melhor. Então, não tem tanto essa necessidade, né, da gente poder, né? As outras, como foram assuntos mais antigos, então é bom a gente relembrar um pouquinho. Num dos quesitos, tinha assim, pinte o desenho do planeta Terra, né? A gente sabe que a maior parte da superfície do nosso planeta é coberta de quê? É coberta de água. Por esse motivo, o nosso planeta ele é chamado de planeta água ou planeta azul, né, por causa dessa grande quantidade. Apesar disso, a gente já falou várias vezes, né, que apesar da Terra ter muita água, a gente precisa economizar. Por quê? Boa parte dessa água é salgada e outra parte está no estado sólido, né, ou seja, em forma de gelo. Então, fica difícil, né, se a gente não economizar, fica difícil a gente ter água, né, por muito tempo. Né? Se a gente não economizar, vai chegar um certo período em que a gente não vai mais ter água. E a gente sabe, tem alguns locais, né, do nosso planeta que possuem mais água do que outros. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos boa parte da água de todo o planeta. O problema está na questão do desperdício. É muito comum, né, a gente passar pelas ruas, ver um cano estourado, ou ver pessoas desperdiçando mesmo água, certo? Então, é toda essa parte aqui, da setinha está passando, maior, é a água. Essas outras partes aqui correspondem, né, às outras partes do nosso planeta, certo? Então, a gente precisa economizar. Outra coisa que a gente viu também, observe os movimentos da Terra e lide corretamente. A gente falou sobre os movimentos, foi isso, foi bem, né? Foi um quesito da primeira também atividade, né? E nós vimos que a Terra ela realiza dois movimentos, né? Realiza o movimento de rotação, que é quando ela gira em torno dela mesma, né? E esse movimento de rotação, ele é responsável pelos dias e pelas noites, e ele dura 24 horas. Então, se não existisse o movimento de rotação, como é que nós teríamos dias e noites? Certo? Então, o movimento de translação é aquele movimento em que a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol. Esse movimento é responsável pelas estações do ano e ele é longo, né? Porque demora um ano para poder dar toda aquela volta em torno do Sol. E aqui nós temos duas imagens. Se a gente fosse ligar, que vocês já ligaram na atividade avaliativa, essa primeira imagem aqui, ela corresponderia a quê? Ao movimento de rotação ou ao movimento de translação? Aqui movimento de translação. Olha só a Terra, o Sol está aqui no centro e a Terra está dando toda essa volta ao redor, né, do Sol. Então é aí que vão existindo as estações do ano. E essa segunda imagem, o movimento de quê?
movimento de rotação, né? A gente está vendo que a Terra ela está girando em torno dela mesma, né? Ela não está girando em torno de nada aí, né? Então, aí a gente diz assim, por que é que a Terra gira e a gente não cai? Por que é que a Terra gira e as águas dos rios, né, não saem do lugar assim, os rios não derramam, não é? Nada por conta disso. A Terra, o movimento dela é devagar e a gente não sente, né? E isso se dá também por conta da lei da gravidade. Se essa lei não existisse, a gente ia ficar voando, ia ficar flutuando ou voando pelo planeta, né? Toda vez que a Terra fosse girar, certo? Então, né, tem tudo isso. Então, a Terra ela trabalha de uma forma, nosso planeta, né, ele fica de uma forma que não vai nos prejudicar, tá certo? Outra coisa, quando a gente estudou sobre os movimentos da Terra, a gente também falou sobre o sistema solar, né? E a gente viu que o sistema solar, então, quando a gente falou sobre o sistema solar, a gente viu, né, que o Sol ele é o centro e existem os planetas, né? Atualmente nós temos 8 planetas. Até 2006 nós tínhamos 9, porque além desses planetas nós tínhamos o planeta Plutão também. Só que ele foi considerado um planeta anão e por isso ele deixou de integrar essa parte aí dos planetas, certo? Então, ó, nós temos Mercúrio, pode acompanhar aqui pela setinha, tá? Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aí eu pergunto a vocês, a gente observando isso aí, qual é o planeta que fica mais próximo do Sol? Quem é que vai ficar mais próximo? Mercúrio, né? E quem é que vai ser o mais afastado, o mais distante? Será que o planeta vai ser o planeta Netuno? Antigamente, quando Plutão fazia parte desse sistema solar, né, integrava essa linha aí dos planetas, então Plutão ele era considerado mais afastado. Né? Como ele não faz mais parte assim, então ficou Netuno, certo? E se a gente for comparar a colocação do Sol, a colocação do planeta Terra em relação ao Sol, né? Então, o primeiro, né, no caso mais próximo de todos, é Mercúrio. O segundo mais próximo será quem? Vênus. E o terceiro mais próximo será a Terra, né? Então, o nosso planeta ele é o terceiro mais próximo, certo? Outra coisa que tinha, na outra questão que tinha assim, use as palavras do quadro para completar as frases. A gente tinha sistema, terra, translação, rotação, 8 e sol. E a gente tinha aí as imagens, e além das imagens, né, cada quadrinho tinha a sua imagem e tinha a frase para que pudesse ser completada. No primeiro, a gente tem o desenho aí de um planeta, né? Todos nós conhecemos esse planeta. E tem, este é o planeta. A gente completaria com qual dessas palavras que nós estamos vendo aí? Planeta Terra, certo? Que é o nosso planeta, né? Esse primeiro quadrinho foi muito fácil para a gente preencher, né? Além da frase está fácil, tem o desenho do nosso planeta também. Esse outro quadrinho aqui, ó, que está junto, onde a setinha está passando, o planeta Terra
pertence ao solar. Qual é aí a palavra que completaria isso aí? Seria sistema, não é isso? O planeta Terra pertence ao sistema solar. Então, nós estamos vendo aí Sol, né, a posição dos planetas em relação ao Sol. Né? Aqui, ó, a Terra gira em torno de si mesma. É o movimento de, ó, a Terra, ó, ela está rodando em torno dela mesma. Então, vai ser que movimento? Rotação, né? Relembrando, rotação responsável pelos dias e pelas noites, e é o mais curto, né? Porque ele dura apenas 24 horas, ou seja, um dia. Aqui, a Terra gira ao redor do Sol. É o movimento de... a Terra dá toda aquela volta. É o movimento mais demorado. Né? Então, vai ser o quê? Que movimento é esse? Será esse? Translação. Lembrando, a translação é o movimento mais longo, porque dura 365 dias, ou seja, um ano. E é responsável pelas estações do ano também. Embaixo, aqui ó, a gente tem ó, o sistema solar é formado por quantos planetas? 8. Então, ó, nós temos aqui o sistema solar é formado por 8 planetas. Atualmente, né? Antigamente eram 9, agora são 8. O é o centro do sistema solar. Quem é que é o centro? Quem é que é a... Se a gente está falando do sistema solar, o Sol, né? Toda vez que a gente se refere a solar, a gente está se referindo ao Sol, certo? Outra coisa que a gente falou, né, foi sobre a água. A gente falou a importância da água para a nossa saúde, né, para a nossa sobrevivência. A gente também falou sobre a importância, né, a necessidade da gente economizar água. A gente sabe como está a situação da água, né? Tem boa parte dessa água está poluída, muitas pessoas estão desperdiçando, né? E às vezes esse desperdício pode ser por conta de um vazamento, pode ser porque as pessoas ficam brincando, jogando água fora mesmo, fazendo, né, coisas. E, né, a gente precisa, algumas pequenas atitudes que a gente realiza, a gente já pode economizar bastante essa água. Então, aí na primeira nós temos assim, marque a palavra que indica o que devemos fazer para economizar água em cada uma das frases a seguir. Então, a gente tem aí uma torneira e a frase é: ao escovar os dentes, mantenha a torneira. Quando a gente coloca a pasta na escova, que a gente está lá passando pelos nossos dentes, quando a gente vai passar, né, o fio dental, que é o que complementa a limpeza dos nossos dentes, a gente sabe que a escova só tira, né, a parte da sujeira mais. Então, muitas vezes fica restos de comida entre os nossos dentes. Então, o uso do fio dental também é importante. Mas quando a gente está escovando os dentes, a gente deve deixar essa torneira aberta ou fechada? Fechada. É isso, a gente só precisa abrir quando a gente for enxaguar nossa boca, for enxaguar a escova, né? Quando for molhar também a pasta, certo? Então, são pequenas atitudes, né, que a gente realiza para poder... Aqui, ó. Para a água não acabar, é necessário, para que a gente sempre tenha água, para que um dia essa água não falte, é necessário a gente economizar ou a gente desperdiçar. Será que a gente deve desperdiçar água?
a gente deve economizar. Então, você deveria marcar, né, o xizinho no primeiro quadro, certo? Faça a economia. Não lave ruas e calçadas. Use-a no dia a dia. Para a gente poder economizar água, a gente precisa usar a mangueira ou usar a vassoura. Para poder fazer essa economia. Usar a vassoura. Não é isso por quê? A vassoura a gente vai, por exemplo, tem um local cheio de folhas, cheio de areia, então a gente vai varrer esse local, não é? E a gente não vai precisar, porque você já pensou se a gente for tirar todo o lixo com a mangueira, quantos litros de água a gente vai desperdiçar? Aí vai variar, né, do tempo que a gente deixar essa torneira aberta e como a gente vai abrir essa torneira, se a gente vai abrir demais, se essa água ela vai estar muito forte, o volume dessa água. Então tem tudo isso aí que a gente precisa ver, certo? Sobre a água, nós também falamos sobre os estados físicos. Então nós vimos que na natureza nós encontramos a água em 3 estados físicos. No estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. O estado sólido tem um formato definido. Por exemplo, se você bota água num copo, você coloca no congelador, o formato da água, né, que vai resultar o quê? No gelo, vai ser do formato daquele copo. Se você pega qualquer outra vasilha, uma panela, o que for, aquelas caçambinhas no gelo, e você colocar água, você vai colocar no congelador, também vai ficar daquele formato, certo? O formato, então, o formato sólido na natureza, nós encontramos nas geleiras, que no caso são nas regiões polares, certo? O estado líquido, nós encontramos nos rios, nos mares, nos lagos, né? E é aquela água que chega na nossa casa, é aquela água que nós utilizamos para tudo, né? Nós utilizamos para tomar banho, para beber, para cozinhar, certo? E o estado líquido, ele fica, a água no estado líquido, ela fica no formato do recipiente. Se você pega uma jarra e você enche de água, naquele momento a jarra vai ter, né, a água vai ter aquele formato, certo? No estado gasoso, não tem formato definido, né? Quando essa água ela é aquecida e ela começa a evaporar. Na nossa casa isso ocorre quando a gente coloca uma panela com água para ferver, né, para poder ou cozinhar alguma coisa ou outra atividade que a gente queira fazer com a água. Então, aquela fumacinha, né, a gente vê que quanto mais tempo a gente deixa essa panela com água no fogo, a gente vai ver que essa água vai diminuindo a quantidade e a gente vê aquela fumacinha saindo. Então, o quê? A água ela está sendo evaporada, né? E assim ela vai. A mesma coisa acontece na natureza. O sol está ali aquecendo, a água ela evapora, só que a gente nem sempre consegue ver. Aí depois ela retorna para a natureza em forma de chuva, certo? Outra questão que tinha, cite 2 atividades que realizamos usando a água. São várias, né? A gente, na nossa higiene, a gente pode tomar banho, escovar os dentes, na higiene da nossa casa, o que mais a gente pode fazer? A gente pode lavar os pratos, né? A gente tem aquelas roupas que a gente usou, lavar também, né? A gente também, para ter a saúde, a gente precisa ter higiene, certo? Então a gente precisa ter todo esse cuidado, precisa dessa água para fazer essas atividades, certo? Pinte a imagem que demonstra o tipo de água ideal para a criança poder brincar, sem afetar a sua saúde. A gente sabe, né, que a água, ela também é utilizada como fonte de lazer, né? Tem muitos parques aquáticos. As pessoas gostam de ir à praia também, né? Tem pessoas que gostam de tomar banho de rio, mas tem certos locais que são inapropriados para a gente poder
utilizar essa água, né? Então, a primeira imagem, o menino está olhando aí, olha a representação aí, né? A carinha dos peixes. Né? A quantidade de lixo, olha o que a gente tem aí. Temos latas, temos pneus, né? Temos aqui, eu tenho até uma máquina de lavar sendo jogada aqui. Será que essa água está própria para o menino poder limpar? De forma nenhuma. Né? Aqui na segunda, a gente está vendo a água limpinha. Então, essa é a água ideal, né, para que a menina possa brincar, né, sem poder afetar a sua saúde. Né, que a gente sabe que água contaminada, né, água poluída, ela pode nos fazer mal. E aqui, ó, a gente vai pintar, né, as cenas que a gente utiliza a água, que a água está sendo utilizada da forma correta e vai fazer um X nas que representam o uso incorreto da água. Então, vamos analisar essas imagens que nós temos aí. Essa primeira imagem, o menino está escovando os dentes. Ele está fazendo uma ação certa para a saúde dele. Mas aí, vamos observar como é que está a torneira. A torneira está aberta enquanto ele está escovando os dentes. Será que esse primeiro quadrinho está certo? Está errado, é o uso incorreto. Então você vai fazer um X. Aí você poderia fazer o X na bolinha, né? Teve gente que fez o X na figura também. Já nessa segunda imagem, a menina está escovando os dentes, mas ela, vamos observar a situação da torneira. A torneira está fechada. Será que ela está agindo da forma correta? Corretíssima. Então, a segunda imagem está certa? Então, você poderia pintar. E embaixo nós temos aí duas imagens, a pessoa lavando o carro. O primeiro tem a pessoa lavando com um balde. Na segunda, a pessoa está usando a mangueira. Onde é que a pessoa está certa? Está certa na primeira imagem, né? Que ela está usando o balde. Na segunda, ela está usando a mangueira. Então, ó, né? E agora, qual tipo de água há em maior quantidade em nosso planeta? Tem pessoas que confundem, né? A que tem maior quantidade é a água salgada. Só que a que serve para o nosso uso é a água doce. É mais um motivo para que a gente possa economizar água, certo? Outra coisa que a gente estudou foi sobre a matéria, né? Então, tinha assim, circule a frase que define o conceito de matéria. Matéria, essa caneta é uma matéria. Por quê? Ela ocupa um espaço, certo? Aqui, ó, a piranha também é uma matéria. Ela vai ocupar um espaço. Claro que é um espaço menor, se a gente for comparar, do que o espaço da caneta, não é isso? Então, qual seria aí a frase correta? O que é matéria? Tudo aquilo que não ocupa lugar no espaço ou tudo aquilo que ocupa lugar no espaço? Seria a primeira ou a segunda frase a correta? Seria a segunda, né? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Né? Por menor que um objeto seja, ele vai ocupar um lugar. Só que tem outros, claro, que vão ocupar um lugar maior. Né? Quanto maior o objeto, maior espaço ele vai ocupar. Certo? E aqui, escreva em qual estado físico da matéria se encontram os elementos abaixo. Nós temos aí a água nos três estados físicos. Não é? O primeiro estado, essa água foi evaporada e ela se transformou em nuvens. Então, que estado seria esse? O estado gasoso, certo? E essas gotinhas aqui, seria o quê? O estado líquido. E essa última imagem, o estado sólido. Essa água, ela foi congelada
e ela adquiriu um formato, né? Toda água, quando ela é congelada, então ela vai adquirir um formato, né? Quando ela chega a 0 grau, então ela vai adquirir um formato, certo? E essa outra aqui, ó. Circule a frase que define o conceito de energia. Nós, inclusive, vimos alguns tipos de energia, né? Vimos algumas fontes de energia também. E o que seria aí energia? Vamos ver? Capacidade que os corpos têm de realizar um trabalho ou uma ação. Limitação dos corpos realizarem algumas atividades. Qual seria aí a frase correta sobre energia? Seria qual? A primeira ou a segunda? A primeira frase, né? Capacidade que os corpos têm de realizar um trabalho ou uma ação. E nós vimos, né, que existem várias fontes de energia, né? Existem diferentes tipos de energia também, certo? Então, né, dando continuidade a isso, complete as frases com uma das palavras dos parênteses. A energia é obtida através dos ventos. Qual é a energia que faz aqueles moinhos de vento funcionarem, né, que são os aerogeradores, para que aquela energia seja transformada em energia elétrica? Que tipo de energia é essa que a gente tem dos ventos? A energia eólica. Então, a gente tinha aí como opções solar e eólica. Então, deveria a frase ser completada com eólica. Letra B. A também é conhecida como energia do movimento. A energia cinética ou energia hidrelétrica? Qual é a energia que faz com que os corpos se movimentem? A energia cinética. Essa é a energia do movimento. Letra C. Quando ouvimos músicas, estamos usando a energia química ou sonora? Energia, o quê? Sonora. Tudo aquilo que se refere ao som é sonoro ou sonora. Já que nós estamos aí falando sobre energia, né? Energia é uma palavra feminina, então pinte as imagens que correspondem à energia química. Nós utilizamos a energia química em algumas situações. Então, nós temos aqui alguns alimentos na primeira imagem. Temos um peão e temos uma pessoa abastecendo aí o veículo. Então, tem duas imagens que correspondem à energia química. É o quê? Os alimentos, né? Nosso corpo, quando nós comemos, esse alimento é transformado. Então, isso gera uma fonte de energia para o nosso corpo e é a energia química. E o peão? Será que o peão seria a energia química? O peão é a energia cinética, porque o peão ele está em movimento, né? E na segunda imagem, o carro ele está sendo abastecido, né? Então, é a energia química, né? Da mesma forma que os carros precisam da gasolina, do óleo diesel, né? Para poder se movimentarem, do álcool, enfim, a gente precisa dos alimentos, né? Os alimentos eles são o combustível do nosso corpo, certo? Aí tinha outra questão, que tinha assim, pinte a principal fonte de energia luminosa natural do nosso planeta e circule as fontes de energia luminosa artificiais. Natural é tudo aquilo que é da natureza. Artificial é tudo aquilo que é criado pelo ser humano. Então vamos analisar. Nós tínhamos aí 4 imagens. A vela será que é uma fonte de energia luminosa natural ou artificial? Será que a vela foi criada pela natureza? Foi criada pelo ser humano, né? Então a vela ela é artificial, não é?
E o Sol? O Sol, ele é natural, né? O Sol é da natureza. Não é isso? A lâmpada. A lâmpada é artificial, né? A lâmpada foi criada pelo ser humano, a lâmpada foi criada por Thomas Edison. E a lanterna? A lanterna também foi criada pelo ser humano, então também é artificial. Hoje em dia nós temos de vários tipos, né, de lanterna, vários tipos de lâmpadas, né? Associe corretamente os materiais ao seu grau de passagem da luz. 1. Transparente. 2. Translúcidos. 3. Opacos. Tem alguns materiais que quando a gente observa, a gente consegue ver o que tem do outro lado. Alguns a gente só consegue ver uma parte. E outros a gente não consegue ver nada. Então, nessa primeira passagem, não permitem a passagem da luz. Aquele material que a gente vai olhar, a gente não vê nada que tem do outro lado. É o quê? Os materiais opacos, né? Então, vai ser o quê? Número 3. A luz atravessa o material. Então, que tipo de material é esse? Que a gente consegue ver o que está do outro lado? Número 1, transparente. Deixam apenas uma parte da luz passar. Aquilo que a gente olha, a gente vê. Não vê, claro, com tanta nitidez como os materiais transparentes, são que os translúcidos, número 2. Certo? E a sombra? Quando a gente olha assim para um objeto, até a gente quando está andando, a gente está contra a luz, né, fica uma região que uma região escura, pode ser na nossa frente, pode ser atrás de nós, pode ser na nossa lateral, não é? Então a sombra é o quê? Região clara que permite a passagem total da luz, ou região escura, resultado de quando um material opaco é colocado no caminho da luz. Qual seria aí a frase correta sobre o que é sombra? A primeira ou a segunda? A segunda frase, né? Região escura, né? Leia as frases e circule os nomes dos materiais que correspondem a cada frase. Letra A, materiais transparentes. Temos como exemplos água. Será que a água pura, ela é transparente? Sim, ó. Vidro fosco. Será que a gente pode circular aí? Será que o vidro fosco é transparente? Não. Vidro hialino, corretíssimo. E latas? Se a gente pega uma lata, a gente observa, se a gente consegue ver o que tem do outro lado? Não. Então, só a água pura e o vidro hialino, né? Que são os materiais transparentes, certo? Letra B. Materiais opacos. Temos como exemplos porta de madeira. Será que a porta de madeira a gente consegue ver o outro lado? Não, então está correto, né? A porta é um material opaco. Vidro de janela. Não é. Parede. A parede é um material opaco, né? A gente não consegue ver o que tem do outro lado. Certo? E nós temos aqui dois objetos e tem assim. Qual é o principal objeto que reflete a luz? Pinte. Então, a gente tem essas duas imagens aqui. Temos o espelho, né? E temos esse materialzinho aí com vidro e essa velinha. Então, quem é que reflete a luz? O espelho. Então, você deveria pintar a segunda opção, certo? Então, ó, hoje
a gente relembrou um pouco, né, sobre esses conteúdos, tá certo? Então hoje a gente fica por aqui. Beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula, tá?